meu amigo e minha amiga. Que a luz de Deus esteja sobre você, que a paz do Senhor habite no seu coração nesse dia, que seja um dia maravilhoso, seja um dia cheio da presença de Deus. Eu sou o pastor Dionísio e você é muito bem-vindo ao nosso devocional de fé. Esse momento, em que nós meditamos na palavra de Deus todos os dias, juntos, unidos pela fé em Jesus Cristo. Eu estou meditando e eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que está no livro de Gênesis, capítulo 16, do versículo 3 em diante. Nós vamos ler do 3 até o 13. É a história, uma história que envolve Sarai, Abrão, na época ainda era Sarai o nome dela, depois virou Sara, Abrão, que depois Deus mudou o nome dele para Abraão, e a serva deles, uma mulher que trabalhava para eles, chamada Agar. E a personagem principal dessa história é Agar. E o que acontece com ela? E eu quero dizer para você que naquela época havia esse sistema de trabalho de servidão, em que as pessoas ficavam trabalhando junto aos seus senhores e praticamente pertenciam a eles. Um servo, ele era como um escravo, ele pertencia a alguém, ele trabalharia a vida toda para essa pessoa. Um senhor geralmente era alguém de posses, que tinha patrimônio e que tinha algum empreendimento, ou era geralmente um criador de gado ou de um agricultor. Então os servos trabalhavam nessa terra ou trabalhavam com os animais, e também haviam servos domésticos, pessoas que trabalhavam nas casas. Se você for ler no contexto bíblico, várias vezes Deus se apresenta contra a escravidão, Era algo que não agradava aos olhos de Deus, mas era uma cultura dos povos. E quando Abrão, e Sara vão para o Egito e ficam um tempo lá, quando eles voltam com esta serva, ou seja, eles acabam pegando essa cultura, lá do Egito, de ter servos. E essa era uma serva doméstica. O que é isso? Era uma mulher que trabalhava dentro da casa deles, ajudando eles. Aquela geralmente que ajudava a esposa, cuidava da tenda, da limpeza, da organização. E ao que dá a entender na história, Agar havia se tornado uma amiga de Sara. Sara confiava nela. Sara e Abraão passavam por uma crise de fé. Por quê? Porque Deus havia lhes prometido um filho, uma descendência, mas eles não tinham esse filho ainda e já estavam ficando bem velhos. Então, Sara teve uma ideia, propôs ao seu marido, eu acho que você já conhece essa história, de dar a sua serva como uma concubina ao seu marido, para ter relações com ele e ter filhos com ele. No versículo 2 diz assim, Gênesis 16, 2, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Olha só, ela estava oferecendo esta mulher para ter filhos com o marido, mas os filhos seriam dela. Aqui já mostra assim, a que ponto os seres humanos chegam, Essa ideia de enxergar esta serva como uma espécie de um objeto, Alguém que teria filhos, mas os filhos nem seriam dela, seriam da sua dona, da sua patroa. Isso com certeza é algo que aos olhos de Deus, não é bem visto. E a Bíblia ela tem várias histórias que relatam coisas que a gente vai olhar aos olhos de Deus e vai ver que Deus não se agrada. Mas elas estão relatadas na Bíblia porque a Bíblia conta a verdade, inclusive para a gente refletir
E as próprias consequências dentro da história vão nos mostrar se é algo bom ou ruim. Né? Então aqui o concubinato, por exemplo, essa situação de ter um homem ter mais de uma mulher, é algo que nunca agradou a Deus, nunca foi da vontade de Deus. Jesus deixa isso bem claro no Novo Testamento. Mas, pela dureza de coração dos seres humanos, Deus permitia, né? Era uma decisão humana. Mas todas as histórias envolvendo concubinas, duas mulheres ou mais, na Bíblia se demonstram como histórias bem complicadas, geralmente com mágoas, sofrimentos. Aqui já mostra como Deus preparou o homem e a mulher para serem fiéis um ao outro. Um casamento, né, um relacionamento íntimo é algo para duas pessoas, para um homem e uma mulher. Não tem lugar para uma terceira pessoa. Né? Tudo que passa disso é pecado. Não agrada a Deus e vai trazer consequências ruins. E essa história vai mostrar isso. Mas também essa história que nós vamos ler agora vai mostrar que Deus ele não está parado diante das dificuldades. Diz assim no versículo 13 em diante: Ora, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e lhe deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu, ficou grávida. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora, a sua dona, por ela desprezada. Então aqui vem uma coisa interessante, né? Agar se sentia usada, se sentia inferior, mas quando ela viu que ela tinha um filho no ventre e a sua patroa não tinha, ela deixou o orgulho crescer no coração dela. E ela começou a desprezar a sua patroa. Isso não é algo bom. Por que antes ela se sujeitava e agora se tornou orgulhosa? Por que ela deixou isso, né, crescer ao coração dela? Porque no fundo ela queria ser amada. Ela achava que agora o seu patrão a amaria mais do que amava a esposa. E ela começou a se achar melhor. E disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Agora ela, porém, vendo que concebeu, está me desprezando. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Faz com ela segundo te parecer melhor. E olha agora o que Sara faz. Sarai a humilhou. Aqui vem outro erro, né? A resposta da patroa, a resposta de Sarai, ao invés de chegar e conversar com ela, ela foi lá e humilhou a sua serva. Deus não se agrada de humilhação. Deus se agrada de humildade. Humildade vem de um coração sincero e transformado. Humilhação vem de um coração arrogante que faz os outros se sentirem inferiores. A humilhação não vem de Deus. Então aqui Sarai foi lá e agiu errado. A sua serva estava agindo errado e ela foi lá e agiu errado de volta. Vamos lembrar das palavras de Jesus: não devolveis o mal com mal. Mas ela fez isso. E então, ainda no versículo 6, Agar fugiu da sua presença. Muitas vezes, quando nós estamos com um problema na vida, nós fugimos. Nós, ao invés de encararmos os problemas de frente, nós achamos melhor fugir das situações. Isso não é algo bom. Fugir não resolve nada. Se isolar não resolve nada. Ela fugiu para o deserto. E no versículo 7 vem a parte mais importante. Porém, o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo aqui é o próprio Deus. O anjo do Senhor a achou, a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E o anjo do Senhor, o próprio Deus, lhe disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens
E para onde vais? E ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus foi o único que se importou em ir atrás dessa mulher. Você não vai ver aqui dizendo que Abraão procurou ela ou que Sarai procurou ela. Ninguém estava atrás dela. Ninguém se importava com onde ela tinha ido parar. Mas o próprio Deus se importou e foi ao encontro desta mulher no deserto. Você vai ver Deus aparecendo em forma de homem, de anjo, a poucas pessoas. Ao próprio Abraão, a alguns homens e mulheres da Bíblia, e a esta serva, esta mulher desprezada aos olhos humanos, pelos seus chefes, pela sociedade, essa mulher que estava como estrangeira, estava longe da sua casa, ela era uma egípcia, e estava lá em Canaã, sozinha, e agora estava tomando uma decisão precipitada, grávida, fugiu para o deserto. Deus foi ao encontro dela. Tanto que lá no versículo 13 ela vai dizer: então ela invocou o nome do Senhor, de Jeová, e lhe disse: tu és o Deus que me vê. Tu és El Roi em hebraico, o Deus que vê, o Deus que enxerga. E ela disse: eu não olhei neste lugar para aquele que me enxerga? Por isso aquele poço se chama até hoje Beer-lahai-roi, e está entre Cádiz e Bered. Está lá no versículo 13 e 14. Ela ficou impressionada com o fato de que Deus a enxergou no deserto, de que Deus foi atrás dela, de que Deus se importou com ela. E amanhã eu vou continuar esse assunto no devocional de amanhã, mas eu quero frisar hoje, preste bem atenção. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer que Deus enxerga você. Quer dizer que Deus vê a sua aflição e Deus sabe o que você está passando. Deus sabe dos teus erros e dos teus acertos. Talvez você se sinta sozinho, talvez você se sinta como um estrangeiro, talvez você se sinta desprezado, talvez usado como essa mulher se sentia, humilhado. Talvez você se sinta deixado para trás. Quem sabe você sinta como se não fizesse parte da sua família, parte de algo, como alguém deixado de lado, humilhado. Talvez você se sinta sozinho, solitário nesse momento, num deserto. Deus enxerga você. Você não está sozinho, você não está abandonado. Há um Deus que se importa com você e Ele vem ao teu encontro hoje e pergunta: filho, filha, de onde você vem e para onde você vai? Essa é a pergunta de Deus. Deus quer saber. Lembre de onde você veio. Lembre como você veio parar aqui. E agora reflita: aonde você quer chegar? Para onde você está indo? Eu quero ajudar você, diz o Senhor, a encontrar o caminho certo. Amanhã nós vamos conhecer um pouco mais o que Deus falou para ela. Porque depois disso Deus falou várias coisas com ela, estão no versículo 8 até o versículo 12. Mas para nós entendermos isso, amanhã nós vamos refletir mais. Eu quero hoje orar pedindo que Deus abra os seus olhos, para que você veja o quanto Ele está aí contigo, para que você perceba que o Deus que te vê nunca vai te deixar sozinho. Querido Deus e Pai, eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço primeiramente, Senhor, perdoa os nossos pecados. Muitas vezes nós nos metemos em coisas que não são da Tua vontade. Nós fazemos, falamos, agimos de um modo que talvez o Senhor não quer que nós façamos e por isso nos metemos em situações difíceis. Como a própria Agar, Sara e Abraão se meteram em uma situação difícil por uma precipitação. Pedimos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Mas pedimos hoje, atenta para nós. Atenta para nossas dificuldades e nossas lutas. Nós hoje entendemos, Senhor, que Tu nos enxerga, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos olha, que o Senhor está conosco e vem ao nosso encontro. Em nome de Jesus eu declaro a Tua presença, Senhor, agora envolvendo essa pessoa que está como que caída no deserto,
como que isolada, essa pessoa que se sente sozinha, desanimada, sente que ninguém a enxerga. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, vai com a tua palavra, vai com a tua presença ao encontro dessa pessoa e levanta esta pessoa. Faça ela lembrar de onde ela veio e faz ela lembrar para onde o Senhor quer que ela vá, para que possa, Senhor, o seu futuro ser abençoado. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que toda cegueira espiritual caia por terra e que a tua presença envolva o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, compartilhe o devocional, vai ser uma bênção ter mais amigos aqui, convidando mais pessoas para entrar no grupo. Amanhã nós vamos continuar nesse assunto. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até amanhã.